Augusto, eu preciso fazer aqui uma primeira pergunta. Eu fiz menção, obviamente, que o brasileiro oscila, neste instante, entre uma descrença absurda, e acho que isso tem explicação, digamos, na mente humana, e também entre aqueles que têm a notória esperança brasileira de que em algum momento vai tudo dar certo. Fato é que nós temos um país que sim poderia estar muito melhor e que está dando errado em muitas coisas que já deu certo no passado. Você está chegando na política agora, você não é um político profissional, você está se lançando agora. O que está te levando a chegar na política nesse instante e por que você acha que você pode fazer a diferença? Piotr, muito obrigado pela pergunta, é muito inteligente e ela revela o clamor da sociedade brasileira, pelo menos da metade da sociedade, que está cansada dessa polarização. Eu estou também profundamente cansado e decepcionado com essa velha política que tem afundado o país. É uma política, como eu disse e brinquei, tem um fundo de verdade, é um caso psiquiátrico, porque as pessoas debatem partidos, debatem ideologias, debatem pessoas, mas não debatem um projeto para a nação brasileira que abarca 213 milhões de brasileiros. Eu tenho mais do que mereço. Eu tenho, provavelmente, o que muitos políticos jamais alcançarão, respeitabilidade aqui internacional. Hoje nós estamos em mais de 90 países, entramos em 22 países de língua árabe nos últimos 6 meses. Enfim, por que alguém com o meu currículo vai entrar numa área tão espinhosa, tão degradante, onde há tantos profissionais especialistas em destruir um ao outro? É justamente porque eu não preciso, é porque eu estou na política. É justamente porque eu quero ser a voz de dezenas de milhões de pessoas que estão cansadas, sem esperança e que querem mitigar, diminuir essa polarização para que a dor delas sejam resolvidas. E focar na dor, para mim, é muito importante. Por exemplo, a dor de 32 milhões de neurodivergentes, e ninguém fala sobre isso. 32 milhões, 2,4 milhões de TAs ou autistas, 10 milhões, pelo menos, de disléxicos. E nós temos cerca de 15 milhões de hiperativos. Como é que nós vamos fazer uma política de Estado se nós não abarcamos, não abraçamos, não acolhemos os neurodivergentes com um tratamento multidisciplinar? Então, eu quero ser a voz dessas pessoas. É por isso que eu entrei no ambiente da política, nessa área tão espinhosa. E entre esses dois grupos que eu tomei o cuidado de tentar definir a média do que tem hoje no Brasil, entre os descrentes e os que confiam na esperança, às vezes até cegamente, você está em qual grupo? Eu tenho um otimismo que tem consciência do caos da sociedade. O caos é muito grande, eu sou otimista, mas, indubitavelmente, nós precisamos ter um Estado mais enxuto e muito mais eficiente. Nós precisamos de políticas públicas não apenas de curto prazo e não apenas que tenha uma cor partidária, mas políticas que possam mudar a história do país. Por exemplo, a nível da educação, nenhum país literalmente se desenvolveu sem uma escola em tempo integral. E a escola tem que ser em tempo integral para você, pelo menos, prevenir 2 tipos de drogas. A droga digital, porque os celulares mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina e geram uma dependência grave, às vezes, nos níveis da cocaína, e a droga também química, a cocaína, como eu citei, e o crack e outras drogas. Então, uma escola em tempo integral é muito importante. Mas tem que haver uma mudança do currículo escolar. Por exemplo, nós temos que ter aula de oratória. Maconha é droga também, na sua opinião? Claro, maconha, indubitavelmente. O tetraidrocannabinol, ele impregna ao longo da baía de mielina, nos tecidos gordurosos, e pode causar transtornos sérios. Apesar que muita gente não pensa, mas todos nós que trabalhamos com a psiquiatria, estudamos essa área, sabemos das consequências sérias. Agora, nós também temos que entender que a matriz curricular tem que ser mudada. Os professores não podem ser mais cartesianos, racionalistas, apenas expressando ou transmitindo a matéria. Eles têm de ser provocadores da arte de perguntar. Senão você não gera dúvida e não gera autonomia. Eles têm de ser desafiadores da arte de pensar. É uma nova pedagogia, onde os professores deixam de ser o cozinheiro do conhecimento que prepara o alimento para uma plateia que não tem mais apetite, para criar esse apetite intelectual, para que os alunos participem do processo de produção de conhecimento. Tem de haver aula de empreendedorismo,
tende a haver gestão financeira, tende a haver oratória, porque 75% dos alunos têm glossofobia. Sabe o que é glossofobia? É o medo de falar em público. Uma criança, antes de entrar na escola, pergunta muito ou pouco? Pergunta muito. E com o passar do tempo, a escola intoxica os alunos com o mais pobre dos pensamentos, mas é o mais lógico, o mais fácil de ser trabalhado, que esse pensamento que copia os símbolos da língua. Mas nós precisamos de outro tipo de pensamento, o pensamento antidialético, que é o pensamento imaginário. E você só consegue estimulá-lo, provocá-lo, expandi-lo, se você estimula também os alunos a terem consciência crítica, a expressar as suas ideias, a terem oratória, a não ter medo de opinar, ou seja, de transformar a sala de aula num ambiente onde o conhecimento ele gera prazer e não gera tédio, angústia e até solidão. Augusto, eu vou trazer meus colegas aqui para essa primeira rodada de perguntas. Edilson, por gentileza. Boa noite, piloto. Ana Cláudia, Anderson, Fábio, Augusto, obrigado pela presença aqui. Eu vou pegar carona nesse assunto que é educação. O senhor comentou que precisa haver uma mudança drástica, eventualmente na grade curricular, na mudança da lógica, falou em empreendedorismo. Parte da existência da UEST, em linhas gerais, se deve à ideologização do ensino. Então, a gente acredita que a imprensa é ideologizada, quase sempre à esquerda, e por isso é necessário surgir um veículo mais à direita. Isso ocorre, de maneira geral, nas escolas e nas universidades. O diagnóstico do senhor é o mesmo? Existe uma ideologização do ensino nas faculdades e nas escolas à esquerda? Eu quero dizer para você, Edilson, eu sou o autor mais lido na educação do Brasil. Desde que eu lancei meu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e depois eu lancei livros como As 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, e na esteira, O Código da Inteligência e assim por diante. Então, eu sou muito lido e muito valorizado na educação. O professor lá na ponta, eu quero dizer com bastante segurança, ele vive um estresse dramático mais do que se imagina. Nós falamos muito de a ideologia nas escolas, mas não entendemos que esse professor está cansado, desvalorizado, mal pago e ele precisa ser abraçado. O mais importante não é essa ideologia que às vezes há em algumas escolas e há em alguns professores. Nós temos que dar suporte para esse professor, formar pensadores e não repetidores de informação. Reitero, qualificá-lo, valorizá-lo, treiná-lo e dar melhores condições de salário. E no ensino médio, para você ter uma ideia, nós formamos alunos que não têm um ensino técnico, apenas 21%. Como é que pode, num país que com tantas necessidades e num país em desenvolvimento e relativamente pobre em relação a outros países, só 21% fazem ensino técnico? Por que não tem técnico de informática, técnico de TI, técnico de robótica, técnico em enfermagem e assim por diante? Então, o ensino médio tem de passar por uma revolução e, reitero, sem despedir os professores, mas abraçando e capacitando para que nós tenhamos uma nova matriz educacional. E nas universidades, eu também sou muito lido. As universidades, elas formam menos professores, menos doutores que nós imaginamos. 3 vezes menos doutores do que a média da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e 15 vezes menos mestres. Veja bem, as universidades têm que ser centro de inovação, centro de desenvolvimento do conhecimento, centro de tecnologia e também produção de patentes. Nós temos que parar de só importar patente e conhecimento de fora e ser um centro de construção de conhecimento. Por isso que elas têm que ser abraçadas. E se abraçarmos, pode ter certeza que se torna muito mais importante a formação de líderes do que esse processo de ideologia.